Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender na aula de hoje a fazer esse lindo gatinho no estilo ragdoll, que é aquele estilo achatado. Ele é muito simples de fazer e eu espero que vocês gostem da aula. Nesse gatinho eu usei o fio charme e nesse eu usei o fio amigurumi. Vocês podem perceber a diferença do tamanho dos dois. Então é a mesma receita. Se vocês quiserem um gatinho maior ou menor, é só variar o fio e a grossura da agulha que vocês forem usar. Então agora, sem demoras, vamos para a lista de materiais. Vamos precisar de enchimento, agulha de tapeceiro para fazer os arremates, agulha de 2,5 mm, a pinça para auxiliar na hora de colocar o enchimento, tesoura e esses dois fios amigurumi. Esse aqui é na cor cetim 4094 e esse aqui é o porcelana. Vamos precisar de duas bases para fazer o corpo do nosso gatinho. Vamos iniciar fazendo um nó corrediço, dando aqui a voltinha na nossa agulha, fazendo uma corrente e apertando o nó. Agora vamos fazer 9 correntinhas. Feitas as 9 correntes, vamos voltar aqui na segunda corrente, já fazendo um ponto baixo. Vamos fazer pontos baixos até o final das correntinhas. Chegando aqui no final, vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho e no primeiro ponto vamos fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo lugar. Vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. No final, vamos repetir fazendo um aumento e vamos finalizar essa carreira com 10 pontos. Vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho e vamos fazer no primeiro ponto um aumento. Fiz aqui 2 pontos baixos no mesmo lugar. No próximo ponto, vou fazer novamente mais um aumento. Vou fazer pontos baixos até chegar no final, onde eu vou estar repetindo os 2 aumentos, assim como eu fiz no começo. Faço uma corrente, viro o meu trabalho. Contando com essa carreira que estou começando, vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Fiz as carreiras retas, agora vou fazer uma correntinha, viro o trabalho, pulo o primeiro ponto, venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Fiz uma diminuição. Vou seguir fazendo ponto sobre ponto e aqui, nos 2 últimos pontos do final da carreira, nós vamos fazer outra diminuição. Puxo aqui a alça do primeiro ponto, sem concluir, do segundo, sem concluir, ficando com 3 argolas na agulha, e ali eu fecho tudo junto, fazendo assim um ponto baixo. Fiz a corrente, virei o meu trabalho. Vou fazer agora uma carreira de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Agora faço uma corrente, viro o trabalho, pulo o primeiro ponto, vou no próximo, faço um ponto baixo, sigo fazendo os meus pontos baixos até no final da carreira, onde eu vou fazer outra diminuição. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer a mesma coisa. Vou laçar aqui o meu primeiro ponto, laçar o segundo e vou fechar tudo junto, fazendo assim uma diminuição. Faço a correntinha e já viro o meu trabalho. Nessa carreira eu vou fazer novamente ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, ficando no total de 10 pontos aqui nessa carreira. Faço a corrente e viro o trabalho. Novamente eu vou fazer uma diminuição aqui, pulando o primeiro ponto. Vou dar sequência fazendo os pontos baixos e lá no final vou estar fazendo novamente a diminuição, laçando os pontos como eu ensinei anteriormente. Então aqui no final, laço o primeiro ponto, laço o segundo ponto e fecho tudo junto. Fiquei com 8 pontos nessa carreira. Agora vamos fazer a cabeça do gato. Vou fazer aqui uma corrente, virar o meu trabalho e aqui no primeiro ponto eu vou estar fazendo um aumento e no segundo ponto também um aumento. Então fiz aqui o meu primeiro aumento no primeiro ponto, no próximo ponto
outro aumento. Vou seguir fazendo os pontos baixos e repetir os 2 aumentos lá no final da minha carreira novamente. E aqui no final eu vou fazer um aumento no primeiro ponto e um aumento no último ponto. Vou concluir a carreira com 12 pontos baixos. Já virei o trabalho e aqui no primeiro ponto eu vou iniciar fazendo um aumento. Novamente vou dar a sequência com os pontos baixos e repetir um aumento aqui no final. Vou finalizar a carreira com 14 pontos. Já virei o trabalho. No primeiro ponto eu vou fazer um aumento. Eu fiz aqui o meu primeiro aumento. Vou seguir fazendo ponto sobre ponto. E lá no final da carreira eu vou estar repetindo os aumentos, finalizando essa carreira com 16 pontos. Já finalizei e agora eu vou fazer 3 carreiras somente de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Serão 3 carreiras que eu vou fazer dessa forma. Já fiz as carreiras, agora eu vou fazer uma diminuição aqui no começo do meu trabalho. Vou seguir fazendo os pontos baixos e lá no final da carreira eu vou repetir mais uma diminuição. Eu vou finalizar essa carreira com 14 pontos. Já virei o trabalho e nessa próxima carreira vamos fazer ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Vamos concluir com 14 pontos. Viro o meu trabalho, faço novamente uma diminuição aqui no começo, vou seguir fazendo os pontos baixos e farei uma diminuição lá no final, concluindo com 12 pontos. Já fiz, virei aqui o meu trabalho e nessa carreira será de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, concluindo assim com 12 pontos baixos. Já virei o meu trabalho, vou fazer aqui uma diminuição, vou seguir fazendo ponto sobre ponto e lá no final vou fazer novamente outra diminuição. Eu vou encerrar essa carreira com 10 pontos. Viro novamente o trabalho, faço aqui uma diminuição pulando um ponto, vou seguir fazendo ponto sobre ponto e lá no final eu vou fazer mais uma diminuição. Eu vou encerrar essa carreira com 8 pontos baixos. Agora vamos fazer as orelhas. Faço uma corrente, viro o meu trabalho, venho 3 pontos baixos. Fiz aqui o primeiro, o segundo e o terceiro ponto. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou fazer uma diminuição, pulando um ponto e faço aqui um ponto baixo. Fiquei com 2 pontos, uma corrente, viro o meu trabalho, pulo o primeiro ponto, venho no próximo e faço um ponto baixo, ficando com apenas um ponto. Aqui a gente já pode pegar a tesoura e já cortar o nosso fio. Agora vou fazer a outra orelha. Vou virar aqui o meu gatinho, tá desse lado, né? Eu viro, venho no ponto da base e introduzo aqui o meu fio. Eu vou puxar, vou fazer uma correntinha e nesse mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo. Eu já aproveito para poder esconder aquele fio ali. Fiz 1, 2 e faço o terceiro ponto. Faço a mesma coisa, faço uma correntinha, viro o meu trabalho, faço aqui uma diminuição, pulando o primeiro ponto, venho no próximo, faço um ponto e no próximo um ponto. Eu fiquei aqui com 2 pontos baixos. Vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho, faço uma diminuição, ficando com um ponto aqui. Já posso cortar também o meu fio e arrematar. Então, a base do nosso gatinho já está pronta. Então, aqui você pode cortar e puxar o fio. Base pronta, vamos agora fazer a união das duas partes. Já uni ali, puxo o meu fio, faço uma corrente para prender. E aqui eu já vou escondendo esse fiozinho aqui de trás e já sigo fazendo pontos baixos em toda a lateral do corpinho.
Aqui na lateral eu faço um aumento, faço 2 pontos baixos para dar essa voltinha. E aqui eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto em cada correntinha dessa, unindo, passando pelas orelhas, fazendo todo o processo. Chegando ali na lateral é que eu vou deixar um espaço, que é para estar colocando o enchimento. Aqui na orelha eu também sigo fazendo ponto baixo, unindo. E vou seguir aqui fazendo ponto baixo, unindo toda a lateral. Deixei aqui uma abertura, que é por onde eu vou estar colocando o enchimento. E assim a nossa base já está pronta. Esse é o lado esquerdo e esse aqui é o lado direito da peça, para prestar atenção para na hora da gente colocar aqui a correntinha para pôr a argola do chaveiro. Agora viro aqui para o lado esquerdo, vou prender o meu fio e fazer a quantidade de correntinhas que eu achar necessário, que o tamanho que fique bom para eu estar colocando a argola do meu chaveiro. Depois disso, vou prender aqui, fazendo um ponto baixíssimo e já podendo arrematar esse fio. Agora vamos fazer as partes menores. Aqui são os braços, aqui são as perninhas e esse aqui é o rabinho do nosso gato. Todos com a mesma base, só mudando o número de carreiras. Vamos iniciar com o anel mágico. Coloco aqui a minha agulha e puxo o fio de trás. Faço uma correntinha, que é para estar fechando aqui o meu anel. Puxo um pouquinho só lá embaixo. E aqui dentro eu vou colocar 6 pontos baixos. Fecho o anel, puxando ali o fio. E agora eu vou fazer novamente mais uma carreira de 6 pontos baixos. Aqui vou puxar e já vou subir a próxima carreira, repetindo os 6 pontos baixos. Com a ajuda da agulha, a gente vira a peça para o lado direito. Vou pegar esse fio que vai servir de fio guia, para eu estar dando sequência nas demais carreiras. Para o rabo, você vai fazer da carreira 2 até a carreira de número 8, fazendo ponto sobre ponto. Para a perna, você vai fazer da 2 até a carreira de número 6. E para o braço, da 2 até a carreira de número 5, seguindo assim a mesma sequência. Vamos deixar aqui um fio para poder a gente fazer a costura. Vou passar aqui a minha linha na agulha e vou estar fechando as laterais de cada peça, unindo, para poder deixar ela mais fina, para na hora de fazer a nossa costura. Aqui é o lado direito da peça e esse é o lado esquerdo. Como aqui é o rabinho, nós vamos costurar ele do lado esquerdo. Eu gosto de colocar ele assim, um pouco mais de forma lateral, porque eu acho que fica mais bonitinho. Mas vocês podem costurar da forma que vocês acharem melhor. Aqui eu vou botando, fazendo um ponto no corpinho do gato e um ponto aqui no rabinho. Um ponto no corpinho e um ponto no rabinho por toda a peça, até chegar no final da costura. Aqui no final, eu gosto de prender o rabinho no corpinho, então eu passo aqui a linha com a agulha um pouco mais à frente, passo esse fio por dentro aqui dos pontos do rabinho dele e volto de novo com a agulha para o corpo e saio em qualquer ponto aleatório, puxando um pouquinho, que é para poder prender, e a partir daí eu já posso fazer o arremate do meu fio. Vou posicionar as perninhas e os braços, eu gosto de colocar assim desse jeito, e eu já volto com a minha peça toda costurada. E assim está ficando a base do nosso gato. Com o fio cetim, eu já vou aproveitar para poder fazer os detalhes do gato. Eu aconselho que vocês peguem um fio longo para estar fazendo isso. Assim eu vou fazer já a listrinha aqui nas costas do meu gatinho. É muito simples de fazer. Então já vou fazer aqui nas costas dele as listrinhas. Com esse mesmo fio, eu já vou estar também fazendo os detalhezinhos das orelhas.
é tudo feito de forma muito simples. Então aqui eu já faço esses detalhes na orelha dele. Faço a mesma coisa na outra orelhinha. E com esse fio também já vou aproveitar para bordar o focinho do meu gato. Eu já vou aqui posicionar o meu fio onde eu quero que fique mais ou menos o focinho. Então, contando aqui da linha da orelha, você conta mais ou menos 6 carreiras. Então, vai ficar mais ou menos entre a 6ª e a 7ª carreira. E aqui é intuitivo, né? Você borda o focinho de acordo com o tamanho que você queira. Eu coloquei aqui uma distância de mais ou menos uns 3 pontos para poder bordar o focinho do meu gato. Ali para mim tá o tamanho ótimo. Aí eu vou medindo para poder fazer o triângulo. Pego do outro lado, faço a mesma medida. E depois eu vou agora preencher essa parte que fica de dentro do focinho dele. Já faço ali uma marcação e já puxo aqui fazendo a boquinha dele. Então é tudo muito simples, nada muito trabalhoso. Já passo o fio para as laterais, onde aqui eu vou querer fazer o bigodinho dele. Então já passo o fio aqui para a lateral, coloco mais ou menos numa posição que para mim esteja boa. E aqui eu já faço os risquinhos, né? Já vou fazendo assim um risco para poder fazer aqui o bigodinho dele. Aí o gatinho fica assim desse jeito, muito fofinho, né? Agora a gente vai fazer o bordado do olho dele. De preferência, é melhor bordar com fio fino, porque assim o seu trabalho vai ficar mais delicado. Aqui eu vou preencher essa parte que foi o local que eu escolhi para poder bordar os meus olhos. O preenchimento também é feito muito simples. Agora a gente passa aqui para o outro lado, vê o melhor lado aqui para você estar costurando o olho e repete o mesmo processo, fazendo aqui a marcação e o preenchimento. Já aproveito para poder fazer os cílios e depois as sobrancelhas. O brilho dos olhos você pode estar usando tinta de tecido branca, assim como eu estou fazendo aqui no meu, ou você pode vir também com fio fininho, pode ser o fio Clea, para estar dando essa bordadinha aqui, fazendo esse brilhinho dos olhos do gatinho. E assim ficou o nosso chaveiro gatinho ragdoll. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para as minhas redes sociais, para vocês estarem me seguindo lá também. E assim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Lembrando que vocês podem fazer com fio que vocês tiverem em casa, nas cores que vocês desejarem, com ou sem detalhes. Esse aqui, por exemplo, eu coloquei essa gravatinha, no da aula eu não coloquei. Então vocês podem estar aí usando a criatividade de vocês. Para quem fizer o gatinho, eu vou estar deixando o link aqui para vocês estarem me marcando nas minhas redes sociais. Eu estou muito curiosa também para ver como foi que ficou o gatinho de vocês. Então, gente, muito obrigada e um bom crochê a todos.